orar mais uma vez, oração de gratidão ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado para conosco. Nosso irmão, Silvino, nosso irmão Silvino, oração de gratidão, Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, Pai, mais uma vez, para agradecer o seu nome. Cada vez que o Senhor venha levar bênçãos a cada um de nós, que o Senhor venha colocar na mente do pregador de hoje, que nós saímos daqui não como viemos, mas com o coração quebrantado e com mais um aprendizado para a nossa vida. Obrigado por mais nos favores que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por hoje nós estamos aqui louvando a Ti. E agradecer, Pai, porque esses louvores que nós exaltamos não somente para Ti, porque é merecedor toda a glória. Pai, obrigado. Perdoa nossos pecados, como nós somos falhos. Obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez, o Senhor dando uma bênção em cima de cada um familiar que está aqui hoje. Te agradeço em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Nosso irmão, a igreja de Deus, Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém. Que a sua paz possa reinar em cada um dos nossos corações. Vamos com a palavra de Deus essa noite. Abra comigo, segunda carta de Pedro, continuando a exposição dessa carta. Espero que Deus tenha falado com os irmãos, comigo dessas duas cartas, porque Ele tem falado comigo. E a palavra do Senhor é viva. Tanto quando foi escrita por Pedro no primeiro século, quanto que agora, hoje, nós percebemos que o seu autor é vivo. E ele fala também conosco. Segunda de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao 11. A gente leu do versículo 1 ao 7. Mas vamos dar uma olhada novamente dos versos 4 ao versículo 11. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: você com fé, a palavra do Senhor. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, jogar a sua graça. Deus soberano, Deus que sondas e conhece os corações, ó Pai, quão necessitado de graça somos, como dependemos do Senhor, Pai, da Tua palavra, da instrução, ó Deus, vinda do Teu Espírito, Pai, ó Deus.
Eu te suplico nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos auxilia, Pai, por meio da mesma. Que nosso coração, Pai, às vezes ferido, fraquejado, Deus, o fracasso do pecado possa ser reconstruído, edificado, restaurado, Senhor, pela Tua graça soberana. Fala conosco nessa noite, por meio da Tua palavra. A Tua palavra é perfeita, Senhor. Que não seja de mim, mas do Senhor, da Sua gloriosa palavra. É o que eu te peço. E por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não é novidade para muitos de nós, em especial no tempo de política, como estamos vivendo hoje, a guerra que existe, em especial em nossa cultura, uma guerra pela verdade. E eu acho interessante, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que são 3 palavras com P que perdeu-se o respeito na sociedade hoje, que é polícia, pastor e político. E de fato, quando se fala de política é um fracasso, quando se fala de pastores por causa dos seus escândalos e dos seus maus testemunhos, é uma aberração. Quando se fala, irmãos, sobre a segurança pública, da corrupção que existe no meio da polícia, de fato é notório. E a gente percebe que, por causa do pecado, a nossa geração ela tem se corrompido por todo. As pessoas dizem que o problema do homem hoje, e o que faz com que o homem seja assim, o problema maior dele serem assim, é por causa da sociedade. A sociedade os corrompeu. Esse é o ditado popular que os conservadores e alguns utilizam. E a pergunta que nós indagamos é: então quem corrompeu a sociedade? Se foi a sociedade que corrompeu o homem. Então tudo, na verdade, nada mais é do que o tal do diálogo politicamente correto para encobrir suas ideologias, as suas falácias, para encobrir as suas ideias políticas contrárias à palavra de Deus, para fazer de tudo com que a verdade se torne mentira. Então existe hoje uma guerra travada contra a verdade. Em especial a razão pela qual os escritores do Novo Testamento insistem tanto em ensinar essa doutrina é para que a nossa vida possa dar fruto do Evangelho em nossos corações. Essa é uma das maiores insistências do Novo Testamento, dos apóstolos, dos profetas, do ensino bíblico que Deus nos dá em sua palavra. É para que haja em nossa vida fruto do Evangelho, para que germine a palavra de Deus em nosso coração. E é por isso que Pedro concentra grande parte da sua carta nos falsos profetas, como vimos no domingo passado, e que vamos ainda aqui concluir, se Deus o quiser, que introduzem heresias na igreja, aberrantes, e que exploram as pessoas com palavras enganosas, que de fato ludibriam, que de fato enganam, que plantam as suas ervas daninhas, que germina no seio da igreja, que toma de fato lugar e que consegue germinar e crescer no povo do Senhor. No sermão anterior, do domingo passado, a gente considerou 3 exemplos da história do Antigo Testamento que Pedro usou para lembrar seus leitores de como Deus julga os malfeitores e como Ele resgata aqueles que são fiéis a Ele, a sua palavra. Então eu quero fazer aqui, antes de nós adentrarmos no texto, basicamente uma advertência para nós. O texto que temos diante de nós, a gente percebe que Pedro, em alguns dos seus argumentos, ele não é um argumento tão palatável, é que de fato vai contra aquilo que somos, vai contrário àquilo que cremos. De fato, Pedro quer chocar aqueles irmãos com a verdade do Senhor. Então, muitas palavras que Pedro, que é politicamente incorreto nos termos da nossa cultura contemporânea, mas Pedro, como apóstolo de Cristo, não está interessado em agradar a cultura pagã do seu século. Esse é o interesse de Pedro. O desejo dele como apóstolo vocacionado, chamado pelo Senhor, é proclamar fielmente o que Deus havia lhe revelado. E esse é o papel de todo pastor fiel, de todo obreiro que quer ser fiel ao Senhor, de todos aqueles que foram chamados para proclamar a verdade. Não é ter uma mensagem pautada no que a política prega, não é ter uma mensagem pautada naquilo que a nossa cultura relativizada pelo pecado crê. Não.
Nós temos a verdade de Deus em mãos, a verdade absoluta do Senhor, e é ela que deve ser lida, proclamada, aberta e pregada para nós, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Então nós não pautamos a nossa fé naquilo que a cultura pagã prega. Muitos crentes, por causa do conservadorismo e do politicamente correto, e por algumas ideias que os conservadores católicos romanos da nossa cultura pregam, que é um pouco parecido com o cristianismo, aderem a algumas ideias e acham bom, palatável e, esse segmento dá para mim, eu vou então ser um ativista dessa forma. Mas se vocês forem perceber, os patronos da política brasileira, em especial os da direita também, a esquerda é um absurdo, mas a direita também tem os seus absurdos. Olavo de Carvalho, de alguma forma, de certa forma, ele trouxe algumas coisas benéficas para a sociedade, mas as crentes que o leem consideram cristão, mas ele era católico romano, e que vivia uma vida de imoralidade, uma família totalmente problemática, o homem entregado pelo cigarro e morreu nessa condição. Então muitas pessoas se agarram a esses ídolos políticos e dizem, não, essa é a minha posição também como crente. Pedro não faz isso. Pedro não faz isso de forma alguma. Ele sabia do seu comissionamento, ele sabia da sua responsabilidade como apóstolo, que ele havia pregar e falar à igreja nada mais e nada menos do que aquilo que ele havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. É tanto que Paulo também, cônscio dessa responsabilidade, falando aos Gálatas, ele diz que o que eu vos ensinei, eu não aprendi e nem recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, mediante a revelação do Senhor. Irmãos, uma pregação que nos deixa confortável em nossos pecados, uma pregação que faz com que nós nos sintamos bem, é uma mensagem muito perigosa. Nada mais é do que uma vacina anestésica para que nos sintamos bem confortáveis em nossos pecados. E muitas das pregações têm sido isso em nossos dias. Os homens têm se preocupado muito com a cultura, Nós estamos hoje no século 21 e precisamos também nos modernizar. Por isso tem crente aderindo à cultura pagã, tem crente aderindo às mesmas vestimentas mundanas, aos mesmos costumes, e tem se afastado do princípio que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque de fato tem sido seduzido. E isso entra na igreja por meio de falsos mestres, por meio do falso ensino, das Escrituras, onde eles usam a palavra de Deus para distorcer a verdade. Isso é o que o homem faz por natureza. E o que Pedro, irmão, está nos ensinando aqui, após ele dar ênfase à doutrina bíblica, após ele dar ênfase em dizer que os falsos mestres serão julgados sob a condenação e o justo juízo de Deus, é literalmente uma advertência a nós, como povo do Senhor, a que nos conservemos fiéis a Ele em meio a uma cultura pagã, em meio a uma cultura onde o relativismo, onde não existe mais verdades absolutas, reina. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. Pedro dá continuidade aqui no versículo 4. Ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Essa aqui é a prova número 1 que observamos de Pedro, que o juízo de Deus sobre os antigos do passado foi certo, e que embora alguns comentaristas, irmãos, vinculem essa passagem das Escrituras de Pedro, interpretando-a e lidando-a com aquele relato de Gênesis 6, acerca da descendência de Caim e de Abel, e por ali, chegar ao ápice do pecado, onde Deus, por meio disso, manda o castigo sobre aqueles do passado. Eu entendo e acredito que as palavras de Pedro não se referem em à queda deles, ou da descendência de Caim e de Abel, mas sim dos anjos que caíram juntamente com Satanás antes da criação dos homens e das mulheres. Então os anjos são seres de uma ordem superior ao homem,
Deus não hesitou em puni-los. Deus não meditou, não pensou, não deu trégua ao juízo dos anjos, daqueles que são superiores, às vezes, a nós, em poder, em força, em autoridade, superior aos homens. Ele não hesitou em puni-los, ele os lançou para sempre nas mais escuras trevas do inferno. E eles foram enviados para lá por um período determinado, até o julgamento maior do último dia. Sabe, irmãos, nos nossos dias as pessoas acreditam que não pode existir um inferno desse jeito, onde muitos receberão um justo castigo durante uma eternidade. Muitos, até mesmo cristãos, não parecem acreditar que o inferno exista. Ele é um lugar de castigo, onde todos são designados ao mesmo grau de castigo, onde não há diferença, onde todos receberão punição pelos seus pecados. Parece que a nossa geração, hoje, ela foi vacinada com um conceito sentimental do amor de Deus, a ponto de crer numa universalidade do amor de Deus, daquele romance universal de que Deus, no fim das contas, vai salvar todo mundo, de que no fim das contas Deus ama a todos, de modo que qualquer noção de punição eterna foi eliminada do nosso pensamento. E muitas pessoas não conseguem conceber isso. É impossível para um Deus todo amor, todo misericórdia, fazer isso. Você já leu o relato do dilúvio, que vamos ver aqui também? O relato de Sodoma e Gomorra. Vocês sabiam que haviam bebês como Apolo, como Alice, e que o Deus das Escrituras os fulminou, os matou? Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus a quem nós dizemos que servimos. Ele não hesitou em punir, condenar os anjos que eram superiores a nós. Vocês acham que nós estamos isentos, irmãos? Você acha que o homem, o mero pecador, está isento da punição desse Deus? E às vezes nós preferimos e somos amantes da ignorância. Muitos crentes não querem ler a Bíblia e conhecer a verdade, por medo até de achar que estão pecando por conhecerem mais, quando que na verdade deveríamos nos desgastar em conhecer as Escrituras. Muitos têm aquela ilusão de que se eu conhecer mais, então eu não vou praticar, não vou viver, então meu pecado vai ser maior diante de Deus. Irmãos, ignorância é pecado. Rejeitar as Escrituras é rejeitar a Deus. É por isso que Pedro dá tanta ênfase à sã doutrina, ao ensinamento, ao ser exposto ao Evangelho, ao ensinamento bíblico, apostólico. E aqueles que se voltaram contra Deus e que viveram no mundo antigo no seu pecado foram condenados para todo o sempre. Então as pessoas não querem mais acreditar nesse Deus, mas que independentemente, irmãos, de você acreditar ou não, esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que permanece assentado no seu trono. E nós somos corrigidos pelo ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, que ironicamente nos ensinou mais sobre o inferno do que o céu. Não existe nenhuma outra fonte, em especial as Escrituras, de alguém que nos fale mais nesse lugar do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que amontoam os seus pecados, aqueles que amontoam-se na iniquidade, que continuam dia após dia, testando a paciência de Deus, querendo se apoiar nesse amor universal do Senhor. E tem muitas pessoas que até o dizem, e nós, irmãos, somos muito fáceis em acolher os nossos parentes, não é isso? Não é possível, meu irmão, não é possível que ele vá para o inferno. Não é possível que minha mãe, meu tio, vá para esse lugar. Que Deus faça isso com ele. Não é possível que um Deus como esse, por quê? Isso é um negacionismo do caráter de Deus. Isso é uma evidência de que não conhecemos a Deus, de que não conhecemos a santidade de Deus, mas somos corrigidos pelo próprio Senhor, de que esse lugar é real, de que ele não é um conto de fadas. E Pedro diz o que no versículo 4? Se Deus não poupou aqueles anjos que pecaram antes da criação, antes precipitando-os aonde? No inferno, no Sheol, outros textos do Antigo Testamento, no Tártaro, no Guiena,
tudo faz menção acerca desse lugar, de terrível destruição. Mas nós estamos tão, irmãos, vacinados e muito bem imunizados com essa ideia do amor universal de Deus, né, dos universalistas que têm apregoado em nossos dias, com suas belas mensagens, que temos nos esquecido de que esse Deus a qual servimos não poupou aqueles que eram perfeitos. Imagine nós. E Jesus conta uma parábola e deixa isso bem claro. Jesus, ele faz questão de deixar um ensinamento acerca do inferno bem claríssimo e cristalino para nós nas Escrituras. Que aqueles que se rebelaram também juntamente com os anjos contra Deus, serão lançados lá. Que permanecem em sua rebeldia, serão entregues ao abismo de trevas, reservando-os para o dia do juízo. E Jesus conta uma parábola, né, bem conhecida, do homem mendigo, e do homem rico e do mendigo chamado Lázaro, que ambos morreram e o homem rico foi para o inferno por causa da sua perversidade. E de lá implorou por uma gota de água para que saciasse a sua sede, para que pelo menos refrescasse a sua língua do tormento, quando o seu pedido foi recusado. E ele perguntou se poderia pelo menos voltar e advertir seus irmãos, que ainda estavam vivos, para que eles não tivessem o mesmo destino triste que o dele, que certamente os esperava se não se arrependesse. E esse pedido também lhe foi negado. Jesus diz o quê? Se eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Ele conclui, lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 30. Se eles não ouvem tão pouco a Moisés e os profetas, quanto mais alguém ressuscitará dos mortos para pregoar para eles, eles irão acreditar. Se ele não os ouve, os vivos, quanto mais acreditarão que alguém pode ressuscitar dentre os mortos, se pregar a verdade para eles. Então, cada dia, irmãos, que passa, as pessoas morrem. E assim como os anjos caídos foram lançados nessas trevas profundas, Pedro também nos adverte de que se Deus não poupou os anjos, Ele também não poupará os ímpios. Ele também não poupará aqueles que permanecem em seus pecados. E Pedro continua usando o exemplo também de Ló, no versículo 5, de Noé. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deus não poupou o mundo antigo. O mal se propagava pelo mundo antigo de forma terrível. Havia muita violência. E o casamento se parecia como uma ciranda. Como que qualquer coisa, onde a instituição do casamento foi criada por Deus para que durasse uma vida inteira. Mas naqueles dias, como hoje também, não durava muito. E se nós formos analisar, irmãos, aquele período marcado pela impiedade, pela violência, pela superficialidade no tocante ao casamento, é muito parecido com a nossa geração dos nossos dias. É muito parecido. E o que Jesus diz em Lucas? Que assim como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então houve uma banalização da moralidade. Tudo se tornou relativo como nos nossos dias. Tudo se tornou relativo. Tudo. A ponto de trocarem a paternidade, a família, por preceitos contrários à palavra de Deus. Então, pior ainda era o relativismo moral. Todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. As pessoas não se importavam com o que Deus dizia em sua palavra, ou com que aqueles que eram considerados como pregadores da justiça, como foi Noé nos seus dias. Eles não se importavam com o que Deus ordenava ou proibia. As pessoas faziam o que queriam e alegavam que ninguém tinha o direito de privá-las de sua autonomia. Jesus nos alertou, irmãos, sobre como o mundo será por causa do seu último retorno, dizendo que, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E nossa cultura está viciada no mal e na livre expressão das paixões
licenciosas e imorais. E eram assim também nos dias de Noé. Eram marcados pela violência, pela impiedade, pela imoralidade. As pessoas apostavam na infinita graça de Deus, e isso foi fatal, pois Deus destruiu cada ser humano na face da terra, com exceção de Noé, sua esposa e seus filhos. Eles se tornaram avessos àquilo que Deus é. Eu posso até talvez, eu penso em minha cabeça, olhando esse texto e pensando, Noé construindo uma arca longe do mar, do seco, porque não havia chuva naquele período. E eu imagino até as pessoas, que proferiam a Noé, que era um pregador da justiça, talvez até zombavam dele. E Noé, a Bíblia diz, Pedro diz, Pedro se refere a Noé como um pregador da justiça. E as Escrituras nos dizem que Noé era, em termos relativos, um homem justo em meio ao mundo caído e corrupto, e que ele se dedicou à construção da arca como Deus o ordenara. Talvez muitos o chamaram de lunático, de fanático, de louco, por causa da sequidão daqueles tempos. E Noé dizia, talvez pregando, que por 40 dias e 40 noites a terra seria assolada. O dilúvio do Senhor viria. Arrependam-se, pois, e voltem-se para o Senhor, e voltem-se para Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, o retrato do juízo de Deus, despejado sobre os anjos, sobre aqueles que viveram na impiedade também no período de Noé, que era o pregador da justiça. Mas nós vemos também, que um retrato da graça de Deus, um retrato do amor e da graça imerecida do Senhor, porque a arca no período de Noé foi o instrumento que Deus usou para salvar o povo do dilúvio, da destruição, assim como a igreja hoje é o instrumento que Deus usa para salvar o seu povo hoje. Deus nos escolheu, predestinou o seu povo, mas Ele estabeleceu meios para que os eleitos fossem alcançados. E isso Ele faz por meio da igreja, pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho, pela proclamação, na verdade, do Senhor. Então, o mesmo retrato que vemos da desolação, do juízo de Deus que Ele mandou, nós vemos também assim, um belo retrato da graça de Deus, que salvou a família de Noé somente. A família de Noé, juntamente com os animais, porque a maioria em si eram rebeldes contra o Senhor. Muitos não conseguem conceber um dilúvio universal. Eu creio que o foi. Então Deus exterminou, irmãos, tudo aquilo que tinha fôlego sobre a face da terra, por causa da sua justiça. A Bíblia diz que o pecado era tão terrível e chegava na narina de Deus, que desagradavam a Deus. E o que dizer, irmãos, da nossa geração? Diferentemente daquela geração que não tinha Bíblia impressa como hoje, folhetos, evangelistas, pregadores, pregando a palavra hoje com tanta liberdade como temos. Diferentemente de nós que temos inúmeras traduções de Bíblias, na melhor que se encaixa no nosso entendimento e compreensão. Quanto de material bíblico, teológico tem sido impresso em nossa nação. E olha só o nível de imoralidade que há. Os índices, irmãos, de homicídio, feminicídio, da depravação de pessoas que utilizam até das crianças para maltratá-las e que conseguem fazer essas maldades abomináveis, terríveis. E nós vamos ver aqui por último, a respeito de Ló, a partir do versículo 6, onde ele continua, Pedro dizendo: e reduzindo as cinzas da cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, que pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras
iníquas. A terceira ilustração de Pedro aqui tem a ver com a destruição das cidades na planície de Sodoma e Gomorra. Deus transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, fazendo delas um exemplo para aqueles que depois viriam a levar vidas ímpias, ou seja, todos com exceção de um somente, que foi Ló, naquele período a qual ele viveu. Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Nessa passagem, Pedro se refere por duas vezes a Ló como justo, o que parece contradizer o que sabemos sobre ele no Antigo Testamento. Eu acho que se não tivéssemos essa referência acerca de Ló, para quem já leu a passagem, do capítulo 18 e 19 de Gênesis, e sabe da história, do contexto de Sodoma e Gomorra, de como que Deus mandou os anjos lá para destruir aquela cidade, se não tivesse esse relato de Pedro acerca da justiça de Ló, talvez nós não diríamos que ele foi salvo, ou que ele foi um crente. Por quê? Ló recebeu os anjos em sua casa. Ele vivia numa cidade totalmente imoral, influenciada pela sodomia, pelo homossexualismo, e ele vivia entre eles. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, no capítulo 18, diz que Ló estava sentado à porta. Ló tinha uma posição de aconselhador, ou de alguém que dirigia aquela cidade para resolver os problemas e os conflitos. Por isso que ele diz que ele era atormentado pelo procedimento daqueles libertinos e subordinados. Mas se nós lêssemos somente o que está em Gênesis, talvez não teríamos a coragem de dizer que Ló foi salvo, porque ele fez algo terrível. Ele ofereceu as duas filhas dele virgens àqueles homens imorais, no relato de Gênesis 19, do versículo 5, do versículo 4 e 5. Então, dois incidentes em Gênesis indicam o oposto de justiça a qual Pedro diz a respeito de Ló, porque Ló ofereceu suas filhas virgens para satisfazer o desejo dos homens que tinham ido até a sua casa, e mais tarde ele também se envolveu em incesto, mesmo que inadvertidamente, no ato cometido pelas suas próprias filhas, que o embriagaram com vinho e fizeram relação com ele, que nasceram uma das gerações mais ímpias sobre a face da terra, que é a de Moabe. Leamos o relato lá, irmãos, em Gênesis 19, versículo 4 e 5, sobre a perversidade daqueles da cidade. Mas antes que se deitassem os homens, pode acompanhar a leitura, mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, ou seja, do menor ao maior. Sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram: onde estão aí os homens que à noitinha entraram em tua casa? E ainda disseram: traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. A perversidade naquela cidade, irmãos, era tamanha que eles queriam fazer relações sexuais com os homens, abusarem daqueles homens. E essa aqui é uma das descrições mais repugnantes e horripilantes do pecado homossexual encontrada nas Escrituras. Esses anjos disfarçados de homens talvez eram de aparência majestosa e bela, e os homens da cidade que ardiam de desejo por eles foram e cercaram a casa de Ló. Irmãos, e não é difícil de entender que Sodoma e Gomorra se tornaram sinônimo de pecado homossexual. A perversidade da imoralidade sexual que havia naquela cidade. E o que é diferente hoje, irmãos? Onde não é mais nenhum homossexualismo que tem tomado de conta e banalizado, onde igrejas têm aderido a isso. Pastoras que não se contentaram com a sua sexualidade e que dizem ser, agora a esposa de outra mulher. Igrejas que aderem ao homossexualismo de fato. Isso não é coisa lá de fora, mas de ditas igrejas. Isso é uma aberração, é repugnante, é horripilante diante do Deus Santo, diante desse Deus que não pode contemplar o mal.
Então, como o anjo vingador, que foi enviado esses dois anjos para fulminar e destruir por causa da perversidade do pecado de Sodoma e Gomorra, Deus enviou esses dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que elas foram destruídas com fogo e enxofre. Muitos pregadores hoje, eu acho que pregam muito sobre o inferno e adverte o povo de Deus acerca disso, porque não é uma mensagem muito agradável de se ouvir, de fato, que não é muito pregado em nossos dias. Pouco se ouve sobre isso. Pouco. Se você pôr no YouTube, poucos dos pregadores que falam sobre essas coisas. Fazem de tudo para omitir do povo de Deus essa mensagem. Eu acho interessante, olhando o R.C. Sproul, um grande teólogo presbiteriano, que já morreu em 2017, ele diz que pregadores que nos alertam em relação ao inferno e ao juízo divino são chamados de pregadores de fogo e enxofre. E essa é a história que origina esse rótulo aqui, desses dois anjos que foram enviados pelo Senhor para advertir a família de Ló a que saíssem do meio do povo rebelde ímpio e que não olhassem para trás, por advertência divina. O enxofre, irmãos, ele vem do salgema e do betume, se vocês forem estudar sobre isso, eu olhando sobre isso. E que nas planícies daquele tempo, sobre as quais as cidades foram construídas, e muitos teóricos acreditam que aconteceu em Sodoma e Gomorra mais ou menos um terremoto, como que não uma irrupção de um vulcão, mas que com a combinação do betume, do enxofre, desse salgema e gases venenosos liberados da terra pelo terremoto, criou uma explosão, um fogo imenso, que consumiu tudo em seu caminho, cuspindo fogo e cinzas e veneno tão longe, que quando a esposa de Ló, que desobedeceu o Senhor e a ordem divina virou para trás, ela foi coberta pelas cinzas derretidas e virou uma pedra, uma estátua de sal. Porque a ordem do anjo era bem clara: eles deviam sair de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás. E ela desobedece à ordem do Senhor, porque o seu coração ainda estava preso no mundo, amava o mundo, porque como que alguém olharia para trás numa cidade num contexto horrível como aquele, como nos relata Gênesis 19, da imoralidade, do homossexualismo, de tanta perversidade sexual, e a pessoa ansiar, desejar por voltar por aquele lugar. Então o povo lembra, Pedro lembra o seu povo, a igreja, do juízo dos anjos, do juízo do mundo inteiro e do juízo que caiu sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E ele diz que Ló, esse homem justo que habitava no meio dessas pessoas ímpias, tinha sua alma justa atormentada simplesmente por ouvir e ver a corrupção que o cercava. Então o texto nos diz que Ló, ele se sentia atormentado, a sua alma justa, né? Então, se não fosse esse relato, não saberíamos se ele foi salvo. Mas de fato ele era um homem justo, porque vivia entre esses, mas com a sua alma atormentada. Esse é o senso, irmãos. Esse é o senso de uma consciência que foi regenerada pelo Espírito Santo. Esse é o senso de alguém que foi alcançado por Cristo. Ele não é conivente com a imoralidade e o paganismo do mundo. Ele não é conivente. Ele não condiz com esse mundo. Pedro diz no início da carta que somos o quê? Peregrinos e forasteiros numa terra estranha. E se em nossa alma, irmãos, vivendo no mundo mal como vivemos, não nos sentimos atormentados por causa do pecado que nos assola, não nos sentimos angustiados como Neemias, no capítulo 1 do seu livro, que quando ouve acerca de Jerusalém, dos muros caídos, ele diz que sentia a angústia de Deus, sentiu angustiado por causa da desonra a que fizeram ao Senhor, porque os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. Então, se o nosso coração, a nossa alma não é tomada por esse senso, pois somos arrodeados pelo pecado, diariamente, constantemente. Se vemos essas coisas na TV, nas redes, e sorrimos, e achamos bom, tem algo muito errado conosco. Nós percebemos que as pessoas perderam o senso
desse Deus que é todo juiz, todo justiça, todo santo. Então Pedro lembra seu povo do juízo que foi sobre os anjos, sobre o mundo inteiro, no dilúvio, e também sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Como que Ló sofria e se angustiava no meio daquela corrupção, no meio do paganismo e do pecado. Deve haver esse senso em nós, irmãos. Se não houver esse senso em nós, há algo muito de errado conosco, com a nossa alma. Então, no sentido, as coisas piorarão, como veremos, de fato. Porque quando nossa cultura, irmãos, que é cauterizada, quando nós nos acostumamos com o mal em meio ao que vivemos, com uma cultura do mal que é a nossa, nós como os pagãos acreditamos que Deus está morto muitas vezes e tememos mais os ímpios do que o próprio Deus, como se o nosso Deus não existisse, como se ele estivesse de fato morto, por causa da cauterização da cultura pagã, e muitos temem mais ao homem do que a Deus. E Jesus diz em Marcos 9: não temeis o homem, não temeis aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer. Eu vos direi a quem vós devem temer. Temeis antes aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. É esse a quem eu vos digo que deve temer. E é Deus, irmãos, que o faz isso. É Deus. Então não há temor de Deus, irmãos, no nosso país, às vezes na igreja. No entanto, não existe nada que nós devemos temer mais do que a Deus, nada que deve consumir o nosso coração. Quando nos apegamos, irmãos, em situações de corrupção, de pecado, nós não praticamos porque o fulano está vendo, nós não fazemos o errado porque o obreiro viu, o oficial viu, o pastor viu, mas é porque Deus está nos vendo. Nós vivemos ante a face de Deus. Deus contempla tudo o que fazemos. Ele vê tudo. Tolo é aquele que acha que pode esconder algo de Deus. E não há nada mais temível, irmão, do que cair na ira de Deus. Hebreus diz que nosso Deus é fogo consumidor. É fogo consumidor. Cada um de nós precisa estar preparado para fugir da ira de Deus. Daquele que, como julgou o mundo antigo, Ló, no período de Ló, os anjos caídos, e no período de Noé, ele também pode fazer isso em nossos dias. Ele o fará isso, como tem dito em sua palavra. E nós, irmãos, precisamos ter um coração contrito, arrependido, compungido, ao nos deparar com a pecaminosidade cultural, com o mal que habita no mundo, com a perversidade que eu tenho. Por isso que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo caído. Nós não somos daqui, meus irmãos. Nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem. Muitas pessoas brincam com Deus. De Deus não se zomba. Paulo diz que aquilo que o homem planta na carne, ele colherá a corrupção. Mas aquele que planta no Espírito colherá paz, plenitude no Espírito Santo de Deus. Então nossa cultura não é muito diferente da de Sodoma e Gomorra, quando as cidades foram castigadas. Interessante que quando Paulo fala sobre a expansão do pecado dentro da humanidade caída, ele diz que as pessoas não só continuam a praticar o mal, mas também incentivam outras a se envolverem em suas práticas. Quando se trata da extensão do pecado, e o homem faz isso. Assim como os falsos mestres enganavam a igreja com as suas palavras enganosas, a Bíblia diz que eles ludibriavam aos outros a que vivessem como eles, na libertinagem, no paganismo, no pecado. No versículo 9, Pedro continua, para finalizarmos. Mas o mesmo Deus que é juiz, o mesmo Deus que condena o pecador, é o mesmo Deus, como Pedro diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo.
especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Aliás, vamos olhar somente para o versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O fiel, irmão, como Ló, como Noé, como aqueles que se portam como pessoas fiéis a Deus, Deus os livra do dia da provação. Deus nos dá um livramento. A provação, ela veio exatamente para isso, para atestar e provar o nosso coração. Aquele pecado que cometíamos e tínhamos prazer, muitas vezes vamos nos deparar com ele novamente. E Deus permite essas situações, provações, para ver se realmente o nosso coração está junto a Ele. Para ver se realmente, irmãos, nós o amamos. E Pedro diz que Deus, o Senhor, Ele livra do dia da provação, do dia mau, os piedosos. Ele nos livra, Ele nos dá graça para vencer o pecado mau. Apesar de que às vezes ele seja propenso ao pecado, ele cai, mas Deus o levantará novamente com graça. Deus o restaurará. Ele continua, e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Assim como Deus preserva os seus eleitos, os seus filhos, para o dia da salvação, para a vida eterna, Ele também preserva os ímpios para o dia do juízo, para o dia do julgamento. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. A ponto que os anjos não têm a coragem de blasfemar, de falar contra o Senhor, mas que tem homens que não só praticam o mal e a iniquidade para desonrar a Deus, mas como também proferem blasfêmias contra o Senhor, contra o santo, contra o nosso santo Deus. Então eles negam qualquer tipo de governo. São pessoas que são autônomas, que se auto-intitulam autônomas e que acham que podem conduzir a sua vida como bem as querem. Para elas não existe moralidade e elas não se importam com o que Deus diz. Existem pessoas assim. Os seus corações são entregues à perversidade, a imundas paixões e que menosprezam qualquer tipo de governo, em especial vindo da parte de Deus. Menosprezam. Apontam, irmãos, que anjos, criaturas celestiais, muito mais fortes e elevadas que nós, que se submetem a Deus e que não difamam o Senhor, a ponto de temerem diante de Deus. Irmãos, tem demônio que na presença de Deus teme mais do que crente, mais do que muitos homens e mulheres. A ponto de quando Jesus, na expansão do reino de Deus, ia pregar acerca do Evangelho, e o endemoniado chegava e ele: o que tenho eu contigo, filho de Deus? Eles professavam a autoridade de Cristo, a sua divindade, quem Ele é de fato. Eles não só temem, como tremem, como diz Tiago. E quantos tem, irmãos, que nem temem nem tremem diante do Deus que é santo, que proferem palavras imorais quando não estão na presença de algum irmão da igreja, que fazem, que praticam coisas que é contrário ao que Deus ama. Irmãos, Deus nos chamou, mediante a sua graça, para vivermos nesse mundo mal, para a glória dele. E nós não estamos sozinhos nisso. O mesmo Deus que sustentou a Noé, o mesmo Deus que sustentou a Ló, por mais que a perversidade havia chegado na narina de Deus, é o mesmo Deus que também preserva cada um de nós. É o mesmo Deus que faz com que nós sejamos fiéis a Ele, que nos habilita, que nos capacita ao servirmos. E Ele nos lembra diariamente de que somos pó e de que Ele é santo, de que Ele é o juiz de toda a terra. Quem contenderá com esse Deus, irmãos?
Que nós possamos ter esse senso em nosso coração e possamos perceber a realidade. E nunca se esqueça, o nosso Deus é um Deus santo, um Deus justo. E Ele sabe não só das coisas que vemos no externo, mas do que está em nosso coração. Contempla tudo. E se queremos ter um coração transformado, um coração puro, devemos nos voltar a Ele com arrependimento e fé. Devemos confiar em Cristo Jesus, aquele que pode purificar todo e qualquer pecado. É Cristo. E uma das maiores evidências de que nós temos a salvação, o perdão de Deus, é quando pecamos, nos arrependemos e procuramos o Senhor, irmãos, com o coração quebrantado. Nós não podemos permanecer na situação de autônomos, mas devemos entender que dependemos inteiramente do Senhor. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Você não vai viver nesse mundo mal sem Cristo, sem graça, sem o auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor, a graça de Deus sobre nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Peço que você ore a Deus, entregue-se para Ele, peça a Ele perdão pelos seus pecados e que Ele ponha esse senso em nosso coração, o senso da eternidade, o senso de que Ele é santo, de que Ele é justo juiz, de que Ele condena o pecado, mas de que Ele também é toda graça, de que Ele perdoa o mais vil pecador, o principal dos pecadores. Esse é o Deus que servimos. Ó Deus, Deus bendito e soberano, nós nos prostramos ante a Tua glória e a Tua majestade, Senhor. Reconhecemos quem Tu és e vemos a Tua majestade, Pai, revelada em Tua palavra. Ó Deus, como somos negligentes quanto ao Senhor, Pai, tem misericórdia, perdoe pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai, pecadores, dignos do Senhor. Ó Pai, nos fortalece com Tua graça, sustenta-nos, Senhor, o espírito voluntário, humilde, quebrantado diante de Ti. Perdoa cada um aqui presente, Pai. Se tem alguém passando por dificuldade espiritual, seja ela qual for, Senhor, Tu és o Deus de toda graça. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa alcançar cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que não vieram. Tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, e fortalece-nos, ó Pai, com Tua graça, sustenta-nos com Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Pai, que essa palavra faça morada em nosso coração, grave a eternidade em nossos olhos. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor com o hino A Voz do Evangelho. É,